mais uma vez a Alessandra aí por aceitar meus pedidos. Aí ela nunca nega uma apresentação aí. Obrigado, viu, Ale? Imagina, eu que agradeço o convite. Eu falei para o Rafles, Rafles, você sabe, ó, se os seus alunos não sabem, seus aprendizes não sabem, é bom eles saberem que eu só aceitei o convite porque foi o do Rafles. Porque eu falei, sexta, não, eu comecei a ver o horário, a agenda, para vocês terem ideia, eu fiz toda uma manobra para estar aqui com vocês hoje. Saindo daqui, eu já entro numa outra reunião. Mas é claro, uma coisa que eu aprendi é que quando a gente fala de gestão do tempo, que vai ser o nosso tema hoje, a gestão do tempo ela é eficaz quando a gente faz o que é importante. E para mim é de extrema importância a dizer sim para esse convite do Rafles. Rafles, muito obrigada, gratidão pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder, né, conhecer agora toda essa galera que está aqui também junto com a gente. Obrigada, viu, gente, por dedicarem esse tempo aqui para a gente conversar e trocar algumas ideias. Então, tá bom. Obrigado, Ale. Eu vou fazer aqui uma apresentação rápida para os nossos amigos aí te conhecerem um pouquinho. Então, Alessandra Rufino, casada com Edgar, mãe da Sara e Clara, treinadora comportamental, Master Coach certificada internacional, graduada em Publicidade e Propaganda, com ênfase em Marketing, com menção honrosa em Apresentação e Plano de Comunicação pela Universidade AMB Morumbi. Trainee graduada pelo Dale Carnegie, Nova York, Estados Unidos, formações em liderança gerencial, alta performance em vendas, negociação, treinando treinadores e apresentação de alto impacto. Como palestrante, atuou em grupos abertos e atividades específicas com executivos do Clube World Trade Center, na Câmara Americana do Comércio, Rotary Club, New Expo, Jornada Empreendedora e Empresários de Orlando, responsável pela implementação de academias de liderança em diversas empresas. Atua hoje como diretora de conteúdo e qualidade da Ruby, DHO, criadora dos programas Lidere-se, uma imersão em autogestão, Academia de Líderes, esse é o dia com 30 horas. Ale, Ficou obrigado. bonito, hein, tudo isso, hein? Ficou chique no último. Eu já ia resumir, ó, gente, sei fazer miojo. Tá bom, Ale. Então vamos começar aí para a gente não perder Sim. o timing. Aí fica à vontade, eu vou mutar aqui meu áudio, tá bom? Mas fica à vontade. Gente, obrigado. Quem puder abrir a câmera, abram, porque eu sou do tipo, quero ver a carinha de vocês, o sorriso, um joinha, um ok, para saber que vocês estão aí captando a ideia, tá bom? Feedback instantâneo. E como o Rafles me apresentou, eu vou formalmente aqui, já vou compartilhar a tela com vocês da apresentação. Deixa eu só achar aqui. Foi. O que acontece? A gente vai falar de gestão do tempo. E gestão do tempo, gente, eu costumo dizer que é hora de descoisar as coisas que estão coisadas, né? E aí já tem o meu contato, as informações, vocês podem me achar no Facebook, Instagram, LinkedIn, de várias maneiras, tá bom? E canal direto comigo, eu falo que não tem mau tempo, não, Alessandra, você falou tal coisa, me manda mensagem no WhatsApp, tendo tempo eu já respondo na mesma hora, tá bom? Falando um pouquinho aí, eu me sinto muito grata pelas oportunidades que Deus me dá, porque receber um convite como esse do Rafles, e eu falo que Deus, de uma maneira maravilhosa, me coloca em lugares que eu fico até assustada, sabe? Eu digo assim, caramba! E uma dessas oportunidades foi a primeira jornada empreendedora aqui nos Estados Unidos, eu moro em Orlando há 6 anos e meio, e recebi um convite de um amigo, e assim como o Rafles, esse meu amigo, eu falei, tá bom, tá tudo certo, pode contar comigo, qual é o dia, qual é o horário, o que você precisa do tema, qual é o público, vou formatar. E quando eu cheguei lá, eu me dei conta de onde eu estava chegando mesmo.
Eu estava chegando na primeira jornada empreendedora dos Estados Unidos, feita por brasileiros, e no mesmo dia estava palestrando junto comigo Alexandre Slinivik, Lacava e Roberto Chimiachik. E eu fui a única mulher do evento. E claro que muitas vezes para um homem ouvir isso, talvez não compreenda a dimensão disso. Mas eu posso dizer para vocês que no universo onde a gente fala de liderança, fala de vendas, um ambiente como esse, ele ainda é um ambiente bastante masculino. E ganhar campo nessa área, eu me sinto lisonjeada e agradecida. Eu quero dizer que essa é a palavra principal. E, claro, hoje em dia, né, com toda essa questão das redes sociais, eu falo que primeiro eu apresento a Alessandra, para depois falar da empresa. A empresa é a Rubi, e já são mais de 25 anos, né, trabalhando nessa área de desenvolvimento humano. O meu background, né, como foi mencionado, como publicitária, a minha família é uma família de comerciantes, então trabalhei com aquela liderança mesmo 1 a 1, e depois fui galgando outras coisas na minha carreira, até ir totalmente para a área de treinamento e desenvolvimento. E dos números que eu mais gosto aqui, eu posso dizer para vocês, que é essa parte de 98%, que é a satisfação dos programas que as pessoas participam. Eu acho que isso é um ponto. E o meu alvo aqui é atingir isso com vocês. Algumas empresas aí atendidas, eu falo o que tem de... Onde tem gente, eu estou junto. Tem pessoas, eu estou perto, né? E o meu trabalho, para resumir, primeiro ponto é fortalecer as pessoas para encontrarem a sua essência, todo o seu potencial. Eu digo que o nome Rubi vem de uma pedra preciosa, e as pessoas são como pedras preciosas, elas estão aqui para serem lapidadas. E trabalhando esse potencial tem um outro lado, que são as interferências, e esse é o grande diferencial, porque não adianta só eu mostrar o caminho. Mais ou menos assim, vocês conhecem aquele livro O Segredo? Que ele conta como é que você traça planos e tudo mais. Ele fala uma parte extremamente importante, que é você criar uma visão positiva de futuro, você criar um jornal do futuro. O que falta é ele falar um pouco mais dos obstáculos, porque muitas vezes as pessoas elas ficam no mesmo ciclo e elas não entendem porque ela não consegue aplicar uma técnica ou algo assim para chegar ao resultado que ela almeja. Então, esse é um dos pontos aí que acabam acontecendo. Dentro disso, hoje a gente vai falar de tempo. E aí eu vou dar uma dica para vocês extremamente importante, principalmente no universo onde a gente tem acesso a muito, mas muito conteúdo. Reservar sempre um bloco de anotação. Não confiem na memória de vocês. Eu vou dizer para vocês, a gente esquece. E se tem uma coisa que acaba acontecendo, é que a gente pega um vídeo, pega um podcast, e aí se fala, nossa, mas já nem sei mais onde eu ouvi, onde eu anotei, o que era. Então, eu tenho isso. Eu tenho um caderno onde eu anoto compromissos, anoto tarefas que eu preciso fazer, se eu tenho uma reunião, eu vou anotando. Mas eu tenho um caderno específico de aprendizagem. Então, quando eu vejo um vídeo, quando eu vou ler um livro, eu pego aquele caderno e anoto lá. Que aí aquele caderno, na hora que eu preciso recorrer, eu consigo visualizar. E eu faço 2 colunas. Uma coluna sobre ideias e dúvidas e coisas que estão sendo faladas, e outra sobre ações. Porque o que vai fazer a diferença do que vocês vão ouvir aqui hoje, e de todo esse processo que o Rafles até comentou comigo, que ele está mentorando vocês, é o que você vai colocar em prática. Porque a grande diferença na vida de vocês é o que vocês vão colocar em ação. Não adianta ser só da boca para fora. Aquilo tem que existir no dia a dia de vocês. Essa aula vai ficar gravada, e aí já fica uma dica importante. Qual é o sucesso? O sucesso está na repetição também. Então, tem que anotar na agenda quando que você vai assistir de novo esse conteúdo para você extrair o melhor dele. Não acreditem que, assisti uma vez. Daqui uma semana você vai ter retido uma parte disso, daqui 15 dias uma parte vai se perder, daqui um mês, boa parte do que a gente conversou aqui, ele vai embora, se não acontecer a repetição.
Não é à toa que quando você vai fazer uma faculdade, quando você vai fazer qualquer curso, você fala, mas de novo o professor está falando isso, mas de novo vai se repetir. Mas essa é a excelência. Eu vou repetir mais uma vez e vou repetir de novo até que aquilo acaba entrando no automático. E falando do tempo, o tempo, gente, ele é uma arma estratégica, equivalente, né, à produtividade, a dinheiro, é algo muito valioso. Tanto é que a gente já entrou, já foi falando e falou, vamos aproveitar o tempo, porque ele é de extremo valor. E aprender a gerenciar isso, gente, tem um poder muito grande na nossa vida. Como é importante a gente saber aprender a administrar isso que é entregue para nós todos os dias. É como se a gente recebesse uma bolsa de dinheiro pela manhã e falasse assim, ok, você tem o dia inteiro para gastar isso, para usufruir disso. Só que quando der meia-noite, essa bolsa ela acaba. E aí você vai ganhar uma nova bolsa. Então, como que a gente administra essa questão? Fiquem à vontade em qualquer momento de levantar a mão, perguntar, questionar, tirar dúvida, tá bom? Meu convite para você extrair o melhor aqui desse nosso bate-papo é que você tenha uma atitude positiva, que você, dentro desse processo, traga a adaptação a uma nova ideia, tenha ativa participação, pergunte, questione, aplique isso no dia a dia e seja intencional. Isso são pontos aí importantes para vocês lembrarem. Vamos começar a falar. Primeira tarefa para vocês fazerem para administrar o tempo. Pega um papel, uma caneta e anote tudo que tiver inacabado na vida de vocês. Tudo, Alessandra, tudo. Se você deseja fazer uma boa gestão do tempo, você precisa colocar coisas profissionais e pessoais. Porque uma das grandes falhas das pessoas na gestão e organização do tempo é que elas focam no trabalho, mas acabam não anotando algumas coisas pessoais. E quando ela começa a gerar algum problema, às vezes, o pessoal que acaba afetando a gerência do profissional. Quem aqui, às vezes, já não passou por uma situação do tipo, nossa, esqueci de marcar o dentista e agora estou com uma dor de dente insuportável. E aí vem aquela sair correndo, ir para o médico, ir para o dentista, porque não gerenciou bem a questão pessoal. Então, como é importante nessa lista você anotar tudo que você tiver. Ale, vou anotar, vai dar folhas e folhas. Tudo bem, no começo é assim mesmo. Mas o que eu anoto nessa folha? Tudo que vier na tua cabeça, que você for lembrando, anote. Até eu preciso levar esse sapato para consertar, eu preciso ler esse livro, entregar tal relatório, vai anotando tudo. Qual é o grande exercício aqui? Fez a lista, escolha 3 itens para você concluir amanhã. Depois você vai escolher 3 itens para concluir no domingo. Por que isso, Alessandra? Porque essa é a primeira atividade para você ganhar energia, ânimo para seguir para o próximo passo. Porque o que acontece? Imagina o seguinte, pensa que hoje você tem um ladrão da sua energia, você tem um ladrão que está roubando a tua capacidade de fazer boas escolhas. Porque você está com tanta coisa na cabeça, você não consegue decidir. Agora, quando você fizer uma lista e concluir 1, concluir 2, concluir 3, é como se aquilo trouxesse para você a mensagem que você consegue. Você tem a Acaba sendo um capacidade de incentivo, concluir né? isso. Você se abastece. Você ganha energia para prosseguir. Por isso que é importante. Mas, Alessandra, é só isso? Eu falo, nesse momento, a gente precisa disso. Por quê? Gente, ao contrário do que as pessoas pensam, elas falam assim, vai lá, ânimo, disposição, entusiasmo. Gente, a gente tem uma carga de entusiasmo. A gente não fica o dia inteiro. Não fica. Então, eu tenho que terminar, pelo menos, aquilo que eu falo assim, não, isso eu vou concluir hoje. Só que aí isso recarrega. É como se eu colocasse meu celular lá para carregar. Ufa, ganhei um fôlego. Tomei um Red Bull no meio do dia. E aí eu vou e prossigo. Só que nesse caso não é um Red Bull de bebida. Você está realmente olhando aquilo, se satisfazendo que você concluiu algo.
E quando você faz a lista e você risca, existe uma recompensa psicológica. Você risca, aquilo traz uma satisfação, gente. Vocês não têm ideia de como isso gera. Ou, se você não fizer o risco, rasga o papel. Nossa! Enlouquece. Você fala, acabei. Eu, aqueles dias que eu sei que eu preciso fazer muita coisa, eu anoto cada tarefa que eu tenho que fazer num papel. Aí eu vou terminando e rasgo os papéis. Quando eu vou vendo a pilha de papel rasgado, gente, aquilo parece que é um tanque de gasolina. Aí eu olho aquilo e falo, pô, olha só. É como se no final do dia eu pegasse aquilo, jogasse no lixo e falasse, meu Deus do céu, né? Obrigada, Deus, que eu consegui isso aqui. Muito bom. Então, a gente precisa trabalhar com inteligência. Se você conseguir fazer isso, gente, nós temos 122 dias até acabar o final do ano. Multiplica 122 por 3. Quanto dá? Vamos lá, matemática rápida. 366. 366. Gente, são 366 coisas que você vai ter finalizado na sua vida. Você tem ideia? Ou mais, né, Alessandra? Porque você começa com o objetivo 3, se satisfaz com 3 e daqui a pouco você percebe que você consegue fazer até mais. E sem falar, Donizete, que às vezes o que acaba acontecendo? Efeito dominó. A gente bate em um e ele Uhum. conclui outros. É a palavra que você usou, traz satisfação quando você vê concluído. Fala, opa, consegui, eu posso mais. Então, como é bom a gente ver isso? É claro que a gente tem tarefas que são pequenas e tem tarefas que elas vão ter etapas para serem concluídas. Mas esse é um ponto importante. Então, eu tenho uma etapa grande e aí eu vou colocar as pequenas etapas para concluir o todo. Não adianta, às vezes, eu querer, né, carregar o elefante inteiro. Eu vou ter que pegar os pedacinhos, senão eu não vou conseguir fazer o todo. E Então, nem isso... fugir do elefante, né? É, até porque esse tipo de coisa, quando a gente foge, ela só cresce. E Uhum. aquelas tarefas chatas que a gente fica evitando? Ponto ótimo você falar sobre isso. Eu vou te falar, tem duas alternativas. Uma, ou você escolhe o melhor horário, que você sabe que aquele horário você tem uma boa carga de energia, do tipo, você fala, pô, de manhã é o horário que eu estou melhor. Então, eu vou fazer isso porque eu sei que eu estou fluindo bem para concluir isso. Ou você também pode escolher o seguinte, quer saber, eu vou fazer isso logo, para isso não roubar o meu dia e meu pensamento. Porque é o que acontece. 90% das pessoas procrastinam. E a procrastinação, ela está atrelada à emoção. E aí o que acontece? Meu, chato pra caramba, vou falar com aquela pessoa, não tô afim de falar. E aí você passa o dia, você não fala, mas aquilo ficou o dia inteiro assim, martelando, um inferno na cabeça. E é o seguinte, passarinho pode voar, você não pode criar ninho. E eu vou dizer, quando você soluciona, você percebe que a coisa não era tão feia como você tinha pintado. Então, muitas vezes é um cliente que você sabe que você tem que cobrar ele. Algumas vezes você sabe que tem uma pessoa que não te entregou um determinado relatório. Ou é aquela pessoa que você sabe que ele é crica, chato pra caramba, você vai ligar para ele, ele vai te fazer 10 mil perguntas. Então, você fala, quer saber? Deixa eu solucionar isso logo. Porque a vida, gente, ela é feita de ônus e bônus. Quem dera que só tivesse a parte boa. Não tem só a parte boa. A parte boa, ela vem, só que ela vem com a outra parte. Se você perguntar, Alessandra, o que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer isso aqui. Eu gosto de fazer isso aqui, ó, tá com gente, olhar as pessoas, tal. Só que assim, quando uma empresa me contrata, eu tenho que fazer relatório. Você acha que eu gosto de fazer relatório? Não, eu não gosto, não é o meu perfil. Só que se eu não fizer relatório, como é que eu ganho o próximo cliente? Sem ter dados, sem ter informação, sem ter registro. Como é que fica? Então, a gente, quando faz uma escolha, a gente aprende que para eu ganhar uma parte, eu tenho a outra parte. Casamento, tudo na vida é assim. A gente fala casa, você tem milhões de bônus, né? Família, filhos. Só que você tem um ônus também. Aquele dia que a esposa acorda com a pá virada, aquele dia que o filho parece que não te obedece. Você fala, gente, as minhas filhas, eu tenho duas meninas, como o Rafles comentou, uma tem 13 anos e a outra 11.
Antes eu ia acordar, falava, bom dia, filha, dava um beijo. Aí, às vezes, fazia aquele charme, não vou acordar. Pô, na última semana, fui acordar, bom dia, fez assim com a mão. A minha vontade foi de fazer assim com a mão de volta. Eu falei, calma, Alessandra, calma que vai chegar a hora certa de eu conversar. Falar, não é assim que se faz. Você pode estar chateada que você tem que acordar, mas você vai ter que acordar. E eu sou sua mãe, não vem descontar em mim, né? Essa sua angústia da manhã. Então, a vida ela vai ter isso. E parte da gestão do tempo envolve todas essas escolhas. Então, começa com as tarefas inacabadas, começa a aniquilar, e se for o caso, pega os mais chatos para aquilo não ficar martelando na cabeça. Porque eu vou dizer para você, nem sempre o mais chato é o mais difícil. Ele só é chato. Agora, tem as coisas que são difíceis. Aí é um pouco diferente, tá? Então, a gente acaba trabalhando isso. Feito isso, aí sim, a gente pode, dentro do processo, transformar essa lista de tarefas em uma lista de prioridades. E esse arquivo, que é para baixar lá no Instagram, entra no Instagram, clica no link da bio e baixa, tá? Vocês vão encontrar uma planilha de Excel. Mas, gente, é assim, você pode usar a planilha de Excel, você pode usar caderno, você pode usar um arquivo no Word, escolhe o que você quiser. Pega a ideia agora e usa o que melhor combina com você. É isso que vai fazer a coisa dar certo. O que você precisa fazer nisso? Lembrar, pessoal e profissional. E quando você anotar a tarefa, não anota assim, tipo, você coloca o nome do livro. Segredo da Mente Milionária. Mas é o quê? É para comprar o livro? É para emprestar o livro? É para ler o livro? O que eu tenho que fazer? Então, anota. Comprar o livro O Segredo da Mente Milionária. Eu preciso avisar o Rafle sobre a reunião tal. Eu tenho que falar com o Donizete sobre isso. Por quê? Nós temos campos que, quando eu escrevo a mensagem dessa maneira, ele vai nessa área frontal e, consequentemente, eu consigo executar a tarefa mais rápido. E aí fica uma boa dica para vocês, líderes, que às vezes vocês pedem alguma coisa para alguém e dizem assim, por que a pessoa não fez? Porque muitas vezes faltou especificar. De eu chegar lá e falar, Afonso, eu preciso que você fale com o Rafles até sexta-feira, meio-dia, sobre este tema. Eu deixei tudo muito claro. Não é, olha, comunicação também envolve, né? Oi? Uma comunicação mais assertiva também é importante. Porque assim, gente, o grande ponto que muitas vezes a gente falha aqui é que a gente acha que o óbvio é óbvio. Eu falo isso para os líderes, eu falo, a gente falha porque é tão óbvio para nós que a gente fala assim, só basta eu chegar para ele e falar, Afonso, liga para o Rafles. Só que eu deixei de dedicar, alinhar a minha expectativa. A minha expectativa é que você ligue para ele, fale com ele sobre esse assunto e que isso seja, você me dá um retorno até sexta-feira, meio-dia. Senão, ele coloca na ordem de prioridade dele. Então, você vê, gerenciar o tempo não é só gerenciar o nosso, a gente gerencia o tempo do outro também. E como a gente faz isso? Então, a gente começa fazendo a lista dessa maneira, e dentro da lista eu começo a desenhar prioridade. O que é de alto impacto, médio impacto ou baixo impacto? Como que eu defino impacto? Dinheiro. Dinheiro se define. Então, isso eu vou ganhar muito dinheiro, pouco dinheiro, ou, às vezes, eu ganho dinheiro. Quando eu falo baixo impacto, não significa que eu não vou fazer, só significa que no meu escopo de produtos ou atendimento, aquilo não é, nossa, né? Por exemplo, quem pode, vocês, me dá um exemplo, com o que vocês trabalham? Eu trabalho com administração. O Rafles trabalha com administração. Vamos fazer o seguinte, escreve rapidinho no chat, quem pode, com o que vocês trabalham. Que tipo de produto ou serviço vocês vendem? Advogado, ok, medicamentos. Mas imagina, enquanto vocês vão escrevendo, eu vou falando aqui para vocês. Vocês não têm uma ordem de valores dentro da maçonaria? Sim. Isso é prioridade.
Se você não fizer a sua gestão do tempo com base nessa prioridade, você errou. Exato. Então, assim como dentro do ambiente de vocês, vocês têm uma ordem de valores, aquilo que fugir dessa ordem, a prioridade foi mal desenhada. Hoje, qual é o meu desenho? Eu tenho como métrica, e para mim, Deus em primeiro lugar. É a minha métrica. Só que assim, o que as pessoas às vezes se enganam? Elas acham que ter Deus em primeiro lugar é fazer trabalho na igreja. E não é isso. Ter Deus em primeiro lugar é você ter um relacionamento com Deus. Isso é ter Deus em primeiro lugar. Aí a minha segunda ordem é a minha família. Alessandra, agora você não está com a sua família. Sim, eu fiz uma gestão. Eu cuidei da minha família para poder estar aqui com vocês. Agora, se eu não tivesse cuidado da minha família, eu não teria feito uma boa gestão. E dentro da gestão da minha família, acreditem, boa parte, aí acho que vocês iam gostar agora que as mulheres ouvissem isso. As mulheres, elas precisam, dentro da família, a ordem é primeiro os maridos, depois os filhos. E boa parte falha porque coloca os filhos na frente dos maridos. E o pior, as estatísticas dizem, ainda que a falha é maior ainda, porque se tem um animal de estimação, diz que o animal de estimação ainda vai na frente do marido. Nossa. É horrível isso. Vamos mal. Mas eu vou falar para vocês. Eu pratico mentoria com muitas mulheres e eu digo para elas, o negócio está fora de ordem, por isso que você está sofrendo. A família sofre, as coisas do trabalho são sofridas porque a coisa está fora de ordem. E aí, quando eu coloco o marido, os filhos, e aí, claro, que eu não, isso não quer dizer que eu esqueci de mim, tá ok? O que você está colocando, né, a escala de importância é que não está sendo bem atribuída. E aí, depois disso, vem o meu trabalho. No meu caso, eu trabalho com mentoria e desenvolvimento de pessoas na área de liderança e na área de vendas, faço treinamento, esse é o meu trabalho. E depois disso vem o meu voluntariado. E aí vem o meu voluntariado dentro da igreja, onde eu participo de eventos, onde eu faço workshops também, assim como, se não é workshop, se me chamar, Alessandra, está precisando servir comida, eu estou lá servindo comida, hoje está precisando de outra coisa, lá esse é o meu papel. Entende? Então, quando eu faço isso, eu começo a entender o que é prioridade. E aí o meu resultado. Gente, não é à toa, não sei se vocês já ouviram falar, existe hoje uma linha de trabalho que chama constelação familiar. Já ouviram falar nisso? Já ouvi. Não é à toa que muita gente busca a constelação familiar como estudo. Por quê? Porque tá fora da ordem mesmo. As coisas estão fora do lugar. E a gente tem que ser corajoso, né? A Bíblia diz, seja forte e corajoso para você assumir seu papel, para você se colocar no seu lugar. Porque se você deixar a cadeira vaga, o outro vai sentar. E o outro não é, o outro homem, não, eu estou falando assim, se você deixar a tua cadeira vaga, é a mulher que senta no teu lugar. Aí depois ela reclama, mas eu queria tanto que o marido assumisse isso. E vice-versa, o marido às vezes reclama, mas eu queria tanto que a minha esposa fizesse tal coisa, mas as coisas estão fora do lugar. Então, como é importante ter esse alinhamento e essa comunicação para fazer a gestão de tudo isso. É de extrema importância. E aí, cada área que vocês colocaram aqui, imagina, vocês trabalham na área de tecnologia, vocês são experts nessa área de gestão. Agora, é como trazer essa prioridade para a gestão do tempo de vocês. Porque o projeto de TI, se a coisa tiver, se tiver uma vírgula lá na aplicação do projeto de TI, essa página aqui vai funcionar? Não funciona. É um ponto que tiver projetado errado, a página não entra no ar, o cartão de crédito não vai passar. Então, quando a gente começa a entender a prioridade, que uma coisa tem um lugar e a outra coisa tem um outro lugar, a gente vai conseguir o resultado que a gente espera. Então, vocês aqui têm exemplos muito claros, né? Manutenção, mesma coisa, se a coisa não estiver no lugar. Advogados, falando de prioridade. O advogado, por exemplo, você tem um advogado que trabalha com a linha, eu não sei os nomes todos, né? Mas o advogado trabalhista, o criminalista, esse trabalha com as questões familiares, esse trabalha com a questão empresarial. Como advogado, as pessoas elas vão te buscar com diversos assuntos.
Se você for pegar tudo que você quer, você foge da sua prioridade. Consequentemente, não só afeta a gestão do tempo, como vai afetar na sua gestão financeira. Porque você vai dedicar tempo e energia numa coisa que não tem nada a ver com você. Então, qualquer um de vocês, né, o Rafles, que, né, trabalhou, né, mais de 20 anos na administração, né, na área de saúde, e continua atuando nisso, sabe disso. Então, tem coisas que a gente não vai abraçar, e a gente não vai fazer porque não é a tua prioridade, não faz parte do seu escopo, não está lá na sua linha. E aí vem o desafio de aprender a dizer não. É difícil, né? Alessandra, tudo bem? Tudo bem. Eu ia até falar sobre isso mesmo. Eu acho que eu vi que tem bastante gente de tecnologia, assim como eu, né? E eu vejo que a maior dificuldade do técnico, né, da gente que trabalha com tecnologia, realmente é dizer não. Porque super sobrecarregado, a gente acaba falando, tá bom, bota aqui que eu vou fazer. E aí a nossa lista fica absurdamente enorme, né? E a nossa vida no trabalho ainda é a menos caótica, é bem controlada até, porque como você comentou, o projeto de tecnologia, seja ele de infraestrutura, de segurança, da área que for, ele tende a ter um controle muito grande, mas isso acaba sobrecarregando a gente, porque o projeto basicamente vai precisar de horas suas, né? E aí a nossa vida pessoal, que é até o que você comentou de colocar na lista, uma lista com seus afazeres pessoais também, isso é super ignorado, né? E é bem bacana assim, até essa questão de tipo não separar isso. Não, cara, você tem que ter a sua vertical aqui de tempo e você tem que elencar os seus assuntos pessoais também, porque isso vai demandar do seu tempo, né? Super bacana. Vai, obrigada, Bruno. E precisa. Gente, eu vou falar, se tem uma coisa que a gente é muito negligente, é com a nossa saúde. E é uma coisa que eu vou dizer para vocês. Daqui a pouco eu vou completar 50 anos. E eu digo assim, gente, ou eu cuido da minha saúde agora, já passou da época de eu cuidar dela, né? E aí eu fui decidindo que combina, ok, vou fazer caminhada todo dia. E aí eu vou fazer caminhada. Aí eu falei, ok, tem 3 semanas que eu não como coisa de pão, farinha, arroz. Gente, você não sabe como isso me ajudou. Meu bem-estar de energia, ânimo, disposição. Só não negociei café. Café ainda continua, né, gente? Que aí também pediu muito. A gente percebe, né, ali na área da saúde, principalmente, que as pessoas estão acostumadas de uma forma errada em só fazer a corretiva, só procura o serviço de saúde quando aparece o problema em si. Não vai fazendo aquelas check-ups, né, as manutenções. A gente tem o nosso irmão Pascoal, que está aqui na tela, até ele falou, meus irmãos, vamos fazer um check-up, ver se a saúde está bem, não sei o quê, porque a gente esquece disso. Não está na nossa lista de prioridades. Se a gente não estiver bem, como que as outras áreas da nossa vida vai caminhar com equilíbrio, né? Aí fica difícil. Sim, e gente, não tem como ignorar. Se a gente não estiver bem na saúde, né, de cuidado físico, é muito difícil. O físico, ele vai responder. E aí, daqui a pouco, você fala assim, nossa, não estou nem pensando direito, não estou conseguindo ler, porque eu não fui lá arrumar o óculos, sabe? Coisas assim, que você precisa cuidar. E a alimentação é sabido, né? Hoje você vai encontrar uma gama de especialistas que vão falar do impacto da alimentação no nosso dia a dia. E não é nada novo, né? Faça do alimento o seu remédio. É Sócrates, acho que falou essa frase, não? E o quanto que a gente precisa fazer isso. Então, a ideia que o Pascoal deu é perfeita. Até porque, gente, eu vou dizer para vocês, aproveitem que vocês estão nesse grupo. Um grupo unido que faz uma atividade junto é de extremo poder, isso. O que acontece? Vocês entram na mesma vibração, vocês entram na mesma onda, do tipo assim, vamos todo mundo fazer? Daqui a pouco vocês vão ver, porque nós somos uma representação das 5 pessoas mais próximas de nós. Então, se esses meus 5 mais próximos de nós estão emagrecendo, eu emagreço. Se a representação desses 5 próximos de nós estão ganhando dinheiro, eu também vou ganhar dinheiro. Porque o nosso pensamento
Porque aquele que fica murmurando, reclamando, ele quase que sozinho ele vai sendo excluído, porque não combina. Tipo, cara, não está combinando. Eu falo que não é você que exclui, ele vai se excluindo. Então, quando você decide uma mudança e vocês estão nesse movimento de mudança juntos, gente, vamos fazer coisas com propósito, vamos intencionalmente. Aí tem uma pergunta que eu falo que eu quero morrer. Que as pessoas falam assim, por quanto tempo? Para sempre. Sabe por quê, gente? A vida, ela não vai parar de ensinar a gente, então a gente não pode parar de aprender. Exato. Oh, mas toda semana? É toda semana. Inventa alguma coisa, assiste um filme, discute o filme. Acabou o filme, vamos discutir sobre um livro. Vamos pegar um livro aí, O Segredo da Mente Milionária. Ó, vimos um livro bacana, vamos discutir cada capítulo na semana? Então, 8 semanas a gente vai falar sobre o Segredo da Mente Milionária, outros livros, né? Que um tem que estar bem famoso agora, que é Comece pelo Porquê. Tá ok, então vamos pegar livros, vamos pegar um filme, vamos pegar um documentário. Poxa, vamos discutir, vamos ver o que combina, o que a gente pode implementar na nossa vida sobre isso. É muito bacana vocês pensarem sobre isso. Inclusive, vamos contratar a Alessandra para fazer isso? Aí eu vou gostar mais ainda. Mas pensem sobre isso, como é importante vocês estarem unidos nesse propósito. Pô, o Pascoal deu a ideia? Quando, gente, todo mundo começa a agendar médico e todo mundo reporta. Vocês devem ter um grupo, reporta. Agendei o médico. Fui no médico. Ó, comecei a fazer exame. Comecei a tomar um remédio. Gente, descobri tal coisa. Vai junto, todo mundo junto. A probabilidade das coisas acontecerem, é que eu não tenho aqui o slide, mas eu vou mandar para vocês. Conforme você faz a coisa junto, quando você ouve uma ideia, a probabilidade de acontecer é 10%, tá? Mas quando você faz uma coisa em grupo e determina a data que vai apresentar, ela aumenta para 95% a chance de realização. Pascoal, pode falar. Bom, então, essa questão que o Rafa levantou sobre a questão da saúde é uma preocupação que nós temos com o nosso grupo já há algum tempo, né? Flávio está aí na live, foi o último que deu uma novidade aí, numa reunião que nós estávamos, teve um pico de pressão alta. E aí nasceu a necessidade da gente cobrar um do outro a questão de estar se cuidando, né? Então, toda semana, eu mando lá uma palavra no nosso grupo e, ao final dessa palavra, eu peço para que eles se exercitem, façam seus check-ups e bebam água e, enfim, eu dou uma dica para colocar em prática na semana. Né? Aquilo que eu falei, o corpo são, mente sã, né? É isso. É isso mesmo. Muito bom. Muito bom, é isso mesmo. E aí, gente, continuem nesse propósito. Vocês estão fazendo muito bem. Isso é extremamente saudável. E aí, o que acaba acontecendo? Então, a gente define a prioridade por essa ordem que vocês têm, define-se pelo tempo, porque se eu não faço num determinado prazo, eu vou pagar multa, não é? Então, eu faço a gestão do tempo a partir de uma data, eu preciso colocar a data. Eu também defino prioridade por facilidade. Tem coisa que é tão fácil fazer que é melhor eu fazer logo. Então, eu escolho a prioridade pela facilidade. Assim como eu também escolho, quando eu vou fazer a lista, se eu ver que tem alguma coisa que eu levo menos de 2 minutos para fazer, nem coloca na lista, faça. Arrumar a cama, menos de 2 minutos. Eu não preciso colocar na lista. Eu arrumo a cama. Lavar um prato, menos de 2 minutos. Eu lavo o prato, eu não preciso colocar na lista que eu tenho que lavar prato. E nem vou entrar aqui no mérito de tarefas de casa, sobre lavar prato, arrumar a cama. Gente, isso faz parte de um processo saudável. Precisa, é necessário fazer, tem que se viver num ambiente limpo, organizado. Vocês, em média, acreditem, se perde 1 ano da vida procurando coisas perdidas. Nossa. É isso mesmo, Rafa, isso, nossa. Meu Deus. Então, o que acontece? Já fica uma dica aqui. Pratica o desapego, tenha um ambiente clean, limpo. Tem um documentário sobre minimalismo, que está no Netflix.
É muito bom. O cara vive com 0. Eu vou falar para vocês, depois eu já mudei de casa mais de 16, 18 vezes, eu já perdi a conta. Andarilha. E assim, aqui nos Estados Unidos, quando eu mudei, eu ainda fiquei 5 anos na mesma casa, porque eu já estava tão cansada de mudar. Mas eu posso dizer para vocês que a minha mudança do Brasil para os Estados Unidos, eu me desfiz de muita coisa, gente. E hoje em dia, eu olho para o meu guarda-roupa e digo, tem que caber numa mala. Imagina uma mulher falar isso. Eu devo ter 5 brincos. Mas, assim, eu uso 3. 3, assim, são os meus mais queridos. Eu olho e falo, não vou comprar. Para que eu vou comprar? Para ficar aquele... Antes eu tinha caixa de joia, tinha caixa, necessaire, maquiagem. Hoje eu tenho uma bolsa de maquiagem. Isso favorece minha vida. É menos coisa para eu pensar, menos coisa para eu ter que fazer, né? Quando você faz uma lista como essa, você pensa, se tem que ser eu que tenho que fazer? Uma das coisas importantes para ajudar você na gestão do tempo tem coisas que não é você que precisa fazer. Você continua fazendo de teimoso, mas você não precisa fazer. Você pode terceirizar, você pode contratar outra pessoa, pode pedir para outra pessoa fazer, tá ok? Pensando sobre isso, você faz uma melhor gestão do tempo. E para definir prioridade, se tem que ser hoje, e isso você tem que promover um alinhamento constante, porque muitas das coisas que você recebe como demanda é a demanda de um cliente, é a demanda de uma outra pessoa. No meu trabalho voluntário, uma pessoa me pediu para fazer um PowerPoint. Ela me mandou ontem, era acho que 11 da noite. Na hora que eu recebi, que é a reunião que eu vou entrar depois daqui, eu fiz assim, será que isso aqui é para amanhã? Foi o meu primeiro pensamento. Aí eu mandei para ela uma mensagem, isso é para amanhã? Aí ela fez, não, eu já estou te mandando. Eu fiz, ufa. Falei, porque eu ia falar, não vou conseguir. Falei, eu ia ter que remanejar, e talvez eu teria que falar, não vou conseguir encaixar. Então, esse alinhamento, tipo, ela mandou, e aí eu alinhei, para quando que você precisa. Ao contrário, ela até me antecipou. Ela ainda não tem uma data exata, mas provavelmente ela vai precisar para daqui umas 3 semanas. Então, esse alinhamento, Ale, a gente vê que é extremamente necessário e importantíssimo. Não é? Porque a gente tem aquelas pessoas que, quando elas recebem um pedido de alguém, elas acham que aquilo tem que fazer naquela hora. Aí ela se desdobra. E, às vezes, a pessoa nem é para aquela hora. Ou o inverso pode acontecer. A pessoa te entrega, ela precisa da urgência e você coloca na sua prioridade e não entrega para ela. Então, alinhar isso é muito importante. Gosto muito dessa frase que diz, faça o que tem que ser feito até que você possa fazer o que você quiser. Então, se você está no momento que você percebe que a tua gestão do tempo está uma bagunça, talvez você precise fazer um mutirão. Que tipo de mutirão? Talvez no seu escritório, lá, como advogado, falar, gente, a gente vai reservar um final de semana em setembro, todo mundo vai vir, a gente vai arrumar os arquivos. A Lê está falando sério? Estou, porque muitas vezes vocês estão perdendo muito tempo porque isso não está organizado. Não vai conseguir fazer durante a semana, então a gente vai se empenhar para fazer isso no final de semana ou dedicar 1 hora a mais por dia, algo assim. Ale, na minha casa, talvez você precisa fazer um mutirão. Vou dar uma limpada no guarda-roupa, vou dar uma limpada no meu escritório, eu preciso me empenhar para fazer essas coisas para que eu conclua. Vou pegar essa minha lista de tarefas, falei, se eu fizer 3 daqui até o final do ano, eu vou fazer um monte de coisa. Não, eu vou me empenhar para dessa lista eu concluir 6 itens por dia. Por quê? Porque eu vou tirar férias, eu não quero ninguém me ligando nas minhas férias. Eu quero escolher o que eu vou fazer com o tempo, não o tempo escolher o que ele faz comigo. Então, isso é um ponto importante na gestão do tempo. Aí eu falei do que vocês iam baixar, por isso que está aqui. E agora, falando da organização da agenda, vem uma coisa muito importante, tá? Às vezes as pessoas, elas erram nas anotações da agenda. Uma coisa é você anotar tarefas numa lista, e outra coisa é você anotar compromisso. Compromisso é isso que a gente está tendo aqui agora, ok? Certo. Então, a gente tem um compromisso, envolve outras pessoas, eu coloco na agenda. Agora, tarefa, eu não preciso colocar numa agenda.
Ele está lá separado e ele tem mais flexibilidade. O que, que é bom você fazer? Digamos que você tem lá uma audiência, aí você marca a data e o horário da audiência, não pode perder, né? Então tá lá, não tem como mudar, é um compromisso. Só que você precisa de um tempo para revisar o material daquela audiência, ou talvez tem que fazer a reunião com os envolvidos. A reunião talvez vá fazer 2, 3 dias antes, então já reserva o horário. Ou você vai revisar o material um dia antes, uma semana antes, ou tem que fazer levantamento, tem que desarquivar alguma coisa, então você vai anotando com antecedência, porque é sabido. Ah, eu precisava desarquivar isso. Não adianta você querer desarquivar um negócio um dia antes, não vai desarquivar um dia antes da audiência. Leva tempo para desarquivar um documento. Então, quais são os tipos de informações que você sabe que você tem que gerenciar para, no compromisso, você ter todos os dados? Se no meu compromisso eu tenho que apresentar um relatório, não é no dia que eu vou fazer o relatório. Então, eu tenho que agendar. Ó, uma semana antes eu tenho que ter os dados do relatório. 3 dias antes eu preciso ter 2 horas para fazer o relatório. Consequentemente, quando eu chegar no horário do compromisso, eu tenho isso pronto. E aí, quando eu vou fazer alguma coisa pela primeira vez, normalmente leva mais tempo. Mas depois você consegue criar um follow-up, uma sequência, as coisas fluem melhor. E quando você faz isso, fica mais fácil você ensinar e delegar. Eu não vou entrar aqui em delegação, tá? Mas delegação é um processo poderoso para a gestão do tempo. Quando você ensina outras pessoas, dentro da sua equipe, dentro da sua empresa, a fazer o que é necessário. Então, você passa suas competências e o seu conhecimento para essa outra pessoa. Dúvidas, perguntas, comentários? Tudo certo aí, gente? Tudo ok? Ok, estou terminando de anotar aqui, né? Vasta informação. Gente, Posso falar um pouquinho? Claro, pode sim. Alessandra, vou falar um pouquinho do meu caso, né, Alessandra? E caso real e prático. Eu cobrei do nosso diretor comercial um reporte do pipeline de venda lá. Falei, pô, por que você não me mandou? Ele, pô, Steph, o tanto de alinhamento, de reuniões de alinhamento que a gente fez essa semana, eu não consegui. Então, aí eu falei, pô, é verdade, nessa empresa aqui, um dia a gente trabalha, o restante só faz alinhamento. Então, o que a gente está tentando mudar essa cultura, porque semana passada mesmo eu praticamente não trabalhei, e essa semana também não, eu só fiz reunião. Reunião de alinhamento, visita o outro, aí vai para o outro, aí fala, almoça, volta, fala com o outro. Então, praticamente assim, tomar um cuidado que eu não sei se alinhamentos demais é falta de comunicação, é falta de prioridade, é isso que a gente está tentando identificar. Isso nos 2 negócios. Segunda-feira agora, eu vou para Cubatão para fazer 4 alinhamentos. Que eu já fiz hoje, um meio de campo, para fazer 4 alinhamentos para voltar para São Paulo. Então, a gente está com uma série de dificuldades em conseguir executar atividades simples, que é entrar no CRM e fazer um reportezinho para mandar para ele, porque ele não tem tempo, porque só fica fazendo alinhamento. Alinhamento estratégico, alinhamento de performance, alinhamento de colaborador, é colaborador que não vai, é outro que está doente, assim sucessivamente. Parece que a gente entrou nesse mundo aí de alinhamentos, né? Parece que o trabalho ficou meio de lado e só fica fazendo alinhamento. Aí é onde que entra a Alessandra. A Alessandra pode te ajudar assim, ó, de uma forma tranquila. Olha, mas isso que o Stefan falou é uma realidade. O que acaba acontecendo? Processos existem. Por exemplo, tem um processo que eu acho fantástico, que são as dailies. As dailies são reuniões diárias de alinhamento. Só que a daily, ela é uma reunião de alinhamento. Ela não pode ter mais que 15 minutos. Exato. Na verdade, eu estou cansado de fazer daily. Eu falei, gente, eu não vou mais participar de daily. Estou cansado de... Porque entra lá, e aí, fez? Não fiz. Por que não fez? Porque entra de novo. Fez, não fez. Produtivo. Por que eu não fiz? Parece que, e principalmente agora que a galera está se adaptando de novo depois da pandemia, eu falo porque a gente teve uma dificuldade imensa. A gente faturou bastante, passamos a pandemia tranquilamente. Porém, a gente está com uma dificuldade imensa em performance. Aquele cara que performava hoje, por que não entregou? Eu estou com um programador que, puxa, não consegui. Você vem falar isso hoje, 5 horas da tarde, por que você não falou antes?
Ah, porque tem que falar na daily. Então, criou-se uma cultura de daily que, meu Deus, não, eu falei pro pessoal, pode voltar todo mundo, estamos reformando lá, melhorando, porque não está dando. Tá essa Eu dificuldade de daily, de acho que não meet. foi por acaso que o Elon Musk falou assim, gente, acabou, todo mundo volta. Aí as pessoas criticam. Por que que ele quis? Porque ele devia estar cansado também, né? O povo já cansou demais. E aí é um ponto onde você pensa, porque se foi implementado errado, tem que tirar. Gente, está errado, a gente está usando a ferramenta errada. A daily não é para ser isso. A daily ela é só um ponto de checar para ver se está todo mundo no trilho. Agora, não adianta nada checar lá e aí a pessoa não fez. Então, aí o problema é uma outra questão. Então, está faltando um feedback mais assertivo. E aí entra uma outra questão. Eu acho que aí, nessa questão, eu iria para o mais simples. Ó, as tuas tarefas são essas. Me manda um e-mail dizendo o que você fez e não fez. Meio-dia você me manda um e-mail, eu quero saber se você fez ou não fez, eu não preciso falar com você. Então, são algumas ações para chegar ao resultado, porque tem que fazer, né? Tem que atender o Assim, pra você ter cliente. uma ideia, eu estou participando disso, nem ia participar, eu estou participando porque eu não estou vendo nem performance. Tem os gerentes, eu não sou, para chegar, Tá. tem o pessoal que tem que fazer essa gestão. Eu estou até com dificuldade nesse pessoal de gerência. Então, assim, a gente está sofrendo um pouquinho lá, estamos fazendo inclusive a gente contratou um time de treinamento para colocar a galera, vamos se encontrar, para você ter uma ideia, tem colaborador que a gente nunca nem viu. Foi ver agora, essa semana. Sim. Entendeu? A gente está com uma... Aí até o outro rapaz falou para mim, pô, Steph, essa semana tá legal. Eu falei, por quê? Ele, só fiz 2 reuniões. Eu falei, meu Deus do céu, que bom. Que ótimo. A última reunião que eu entrei, eu olhei lá e falei, pessoal, eu estava terminando um call, aí eu entrei, estava o pessoal falando do jogo do São Paulo. Falei, faz 30 minutos que vocês estão aí na reunião, tá esperando o quê? Você entrar. Falei, meu Deus do céu, tá difícil a coisa aqui. Por que vocês estão falando de jogo de futebol, sendo que a coisa tá rolando? Vocês estão 20 minutos numa daily online falando de jogo de futebol. Então, a daily, eu acho que ela ficou muito prostituída, assim, pode-se dizer. Errou. Não tá fazendo o que deveria ser feito. Não está executando o que tinha que fazer. Consequentemente, a coisa está fora do lugar. É muito importante no processo, quando a gente pensa, as pessoas saberem os seus papéis. Então, qual é o teu cargo, tua função, por que o teu papel existe, o que você faz. Para que serve o alinhamento? É só para ajustar se você está fazendo aquilo que dentro dessa empresa funciona. Porque o que acontece? Parte da questão de alta performance, a gente precisa definir que, por exemplo, em empresas, né? Então, você pensa assim, nessa empresa, o nosso parâmetro é esse. Aí, digamos que você sai dessa empresa e vai para uma outra. O alinhamento é importante só para ajustar para a pessoa que aqui nessa empresa é desse jeito. A Disney, ela tem um padrão, a Universal tem outro padrão. Então, digamos, se eu tenho um colaborador que trabalha aqui e vai trabalhar na outra, então a gente faz um alinhamento sobre o papel dele. O pipoqueiro daqui não é o mesmo pipoqueiro daqui, entendeu? Para que as pessoas entrem numa ordem. Então, o que acaba acontecendo, às vezes, nessa correria, é que essa informação não está muito bem alinhada. Falando no linguajar mãe e pai, é quando o teu filho chega e fala assim, mas mãe, a mãe da minha amiga deixou. Eu digo assim, ótimo, mas a mãe dela é a mãe dela, tua mãe sou eu. Então, na empresa, é a mesma coisa. Lá fazia assim, tá, lá fazia assim. Mas quando a gente estava em casa, tá, mas agora a gente não está mais em casa. Então, agora a gente está num novo cenário, a gente não vai ficar brigando com o cenário é esse. Então, agora o cenário é esse, e o que a gente faz aqui? Essa daily não tá legal, a gente não faz mais daily. Ou, gente, se começar uma daily e as pessoas não entrarem, né? Eu falo, por exemplo, eu amei que eu entrei, vocês já estavam lá na sala. Por quê? Gente, a pior coisa é você marcar um treinamento e o povo... Quem faz treinamento comigo sabe. Que é assim, tipo, você entrou atrasado, você vai pegar o trem andando, porque eu já comecei. É isso mesmo. Não é?
Então, é como se começa a mudar uma cultura. Então, o que acontece? O perigo aí, Stefan, é que a cultura está saindo torta. Estão criando maus hábitos. E aí tem que reverter isso. Isso não é como a empresa se espera e todo mundo vai sofrer com essa história toda. Como muda isso? Então, mudar a estratégia é desafiante. Eu trabalho na área de TI com alguns irmãos aqui, com algumas pessoas, e eu vejo que no mercado tem muita oferta de métodos, né, voltado para essa questão, não só voltada a projeto, né, que é o meu ganha-pão, vamos dizer assim, mas é sobre daily, né? Eu tenho 2 deles, né? Uma de manhã com o cliente e à tarde é o que foi feito durante o dia, o que tem que, né, apresentar. Então a gente acabou por ter um método já adotado, né, que é o método Kanban, que é o to do, do e done, né? É legal. Então ali é legal que você consegue mensurar o seu grau de procrastinação, né? Porque você é cobrado, né? É um painel que toda hora, é igual aquele painel quando você está estudando para vestibular, né? Você fica olhando toda hora, você acaba até decorando o que você tem que fazer, o que você... Ele acaba te dando objetivo, né? E você acaba sendo mais cirúrgico, né? Nas suas ações, né? Ainda mais quando você tem que... não digo cobrar, né? Mas você tem que dar aquele incentivo para aquela área que está tendo dificuldade. Você tem que dar a mão para outra área, para que a outra área também possa te entregar, né? Então, e para mim foi uma mudança de cultura, né? Faz poucos meses que eu mudei e utilizar ferramentas dessa natureza acaba fazendo com que você fique mais organizado, ache suas coisas, e toda hora tem um momento de dificuldade, né? Pô, não implementou porque faltou tal coisa. Pô, peraí, vamos... Então, acaba te exigindo mais, né? Em relação a algumas coisas, né? Perfeito. E, Eu até coloquei aí o link do Trello. O Trello também é uma excelente ferramenta. E aí o método Kanban. Nesse link aí vocês Sensacional. conseguem estudar sobre isso. É bem bacana. É muito legal mesmo. na área de projeto tem, né? Tem método Scrum, tem o Kanban e tal. Isso. E tem uma ferramenta que a própria Microsoft nos traz, né? Que é o Azure DevOps. Ele é voltado para desenvolvimento de software, mas ele é voltado basicamente para projetos, né? Mas eu vejo que no dia a dia você pode usar ele no final de semana, o que você vai fazer, né? Você vai ter sua hora de descanso, você vai ter sua hora de ter que fazer alguma coisa na sua casa, você vai ter a sua hora de diversão, sua hora de almoço, de refeição. Então, eu vejo bem importante. Não deixe você consegue administrar um pouco mais o tempo. Isso é muito importante. Só Gente, complementando, pode falar. até o que eu faço, Samodinha, Alessandra, só complementando, a gente tem lá, a gente tem um GitHub conectado com o DevOps, a gente tem o Planner da Microsoft, Legal. e a gente tem o Rike também. Tem tem tudo isso. Tudo. Mas eu acho que a distância, a comunicação hoje, pela internet, eu não sei se é uma dificuldade nossa, cultural da nossa lá. Pela internet, ela é meio intrucada. Nós estamos com um porto, né? Porto, Tá. em Santos, e a gente precisava colocar um sistema. E aí uma empresa de Curitiba, a gente pediu para o nosso head lá de TI, pediu para orçar tal, e chegou 120 dias e um valor X. Caralho, é só para automatizar um negocinho. Entramos na reunião, virou até um case lá para a empresa. Entrei na reunião lá, conversando com o cara, ele falou, mas é só isso. Eu falei, para operar só precisa desse pedacinho. Ele, não, em uma semana fica pronto. Custa quase nem 10% do que estava cobrando. Aí eu falei, será que foi a diretoria errou para passar para a gerência, que errou para passar para o pessoal na comunicação, porque foi feito remoto? Ou será que o pessoal não está entendendo que a gente precisa de um negócio pequeno? Por quê?
O Porto é longe do escritório administrativo. Um fica em Santos, outro fica em São Paulo. Eu não sei se ele não pegar o carro e não for até lá, sentar com o pessoal que está no dia a dia para entender o tamanho do negócio, para conseguir orçar de forma correta. Então, esse negócio de muita digitalização e não sentir o cheiro da coisa também dificulta. Vou te sugerir uma coisa importante. Na gestão do tempo, ou gestão de qualquer coisa, né? Mas na gestão do tempo, eu falo que quando a gente fala de tempo, dinheiro e fala de dieta, o primeiro passo que a gente precisa fazer é fazer o registro. Então, hoje, o que é importante, né? Foi o que você falou, pô, fulano disse que fez 2 reuniões essa semana. Pô, graças a Deus que ele fez 2 reuniões, né? Porque ele não está conseguindo nem trabalhar de tanta reunião. Tem um cliente meu que a gente trabalhou esse tema de gestão do tempo nos últimos meses, e eles estavam comentando, eles têm agenda compartilhada. E aí eles falaram, poxa, o outro não pode ver que eu tenho vaga, que ele põe reunião na minha agenda. E aí eu falei, então você não deixe sua agenda desse jeito. Você vai ter que bloquear o seu horário de gerenciamento, porque você é um líder e você precisa gerenciar a tua equipe. Como é que você vai ficar metido em reunião o dia inteiro? Que essa é uma falha, não tem como eu bloquear minha agenda com compromissos. Eu preciso do meu tempo de trabalho. Eu preciso do meu tempo de sentar, fazer a informação e como eu faço isso. E aí, a gente conversando sobre isso, eles falaram, porque fica completamente improdutivo. Uma agenda cheia não é uma agenda produtiva, né? Ela só está cheia de coisa lá, mas e aí? Cadê o tempo para executar? Eu, por exemplo, eu faço atendimento de grupos, eu faço atendimento individual. Quando eu faço atendimento individual, eu já programo, na hora que eu acabo o atendimento, pelo menos 15 minutos para eu concluir o assunto. Porque, que nem agora eu fui escrevendo, eu já coloquei o link, enquanto eu falei, já mandei para vocês. Quando eu estou falando com o cliente, eu vou anotando. Quando eu acabo, eu já mando aquilo no grupo, que hoje em dia é o WhatsApp, eu mando no grupo mentoria, que sou eu e o cliente, os dados da sessão. Porque se eu deixar isso para depois, esquece. Não vai. Eu não vou lembrar, vai perder a informação, ele não vai fazer, e aí já era. Perdeu o tempo, perdeu o time da informação. Então, o sistema vocês já possuem. Agora é encontrar quais são as falhas que estão acontecendo. Foi o que você falou. Tem um exemplo que foi esse orçamento. Além disso, quais foram as outras? Porque quando você tem fatos, você consegue conversar, falar assim, gente, esse foi, aí é resolução de problema. Esse foi o problema. Quais são as causas desse problema? Quais são as possíveis soluções? Qual a melhor solução? Ação. Esse Faz o foi outro problema. diagrama lá de Chikawa, né? 5W2H, nós temos também. Perfeito. A gente tem mas também. o ponto também, Stefan, é assim, talvez também não adianta ter um monte de coisa. É assim, a gente vai escolher um e é esse que a gente vai usar. Então, eu estou chegando a essa conclusão, Alessandra. Eu acho que tem tanta coisa, a gente está com tanta coisa que, não sei, parece que perdeu a mão. É quase que assim, gente, a gente vai fazer uma planilha Excel. Pronto, acabou, encerrou o assunto. Né? Tipo... Prático. Gente, eu digo assim, se o papel de pão funcionar, usa o papel de pão. Esquece o resto. Porque eu falo, não adianta ter um monte de 5W2H, método SMART, Kanban, Scrum, todos esses aí que vocês falaram, um monte de nome, e não usar. Não funciona, Pascoal? Então, só a título de colaboração, claro, uma coisa que dá muito certo para nós lá, meu escritório é uma empresa familiar, mas que funciona bem funcionado por 40 anos, né? Tomara que funcione por mais 40, estou nessa expectativa. Que bom. Meu pai aposenta agora esse ano, né, de vez. Mas uma coisa que nos dá uma certa tranquilidade com a gestão do tempo, nós definimos as nossas metas mensais, fracionamos na semana e trabalhamos com a meta diária. Simples e executável. Se você tem a sua meta diária executada, no final do mês você bateu a sua meta.
Tanto é que nós não trabalhamos de sexta, nós trabalhamos de segunda a quinta. Na sexta-feira nós reservamos somente para para falar, olha, o que aconteceu na semana, o que deu certo, o que deu errado, e para programar a próxima segunda, quinta-feira que chega. Né? E é uma coisa que está dando certo há 40 anos. Né? Simples, é a história do papel de pão. Se funciona, né? É isso. Metodologia Pascoal. Perfeito. E é isso mesmo, fantástico. Então, tem horas que a gente tem que jogar fora algumas coisas. Falar, ó, gente, chega, acabou, vamos fazer a coisa acontecer, né? Eu falo por isso que, às vezes, uma simples lista de tarefas inacabadas já é suficiente. Se a gente concluir 3 tarefas por dia até o final do ano, a gente já está bem. Aí depois depois a gente resolve o que vai fazer, depois é outra etapa. Fala, Rafa. Eu acho que o grande desafio também é de as pessoas entenderem, né, de uma forma bem clara, o que precisa ser feito e, de repente, elas estão na zona de conforto, não querem mudar, tem esses valores pessoais, valores culturais, e acaba complicando o meio de campo, né? E isso também acontece. Algumas vezes as pessoas elas estão presas no seu jeito. Elas falam, não, síndrome de Gabriela, tem que ser assim, eu nasci assim, vai ser sempre assim. E aí também é uma outra parte, né? Por isso que é importante anotar, saber onde estão os focos. Porque ou o foco do problema, às vezes, pode estar numa pessoa, ou o foco no problema pode estar numa parte do processo, ou como definir, né? O teste que eu entreguei para vocês, teve um cliente que ele fez, ele achava que o grande problema dele era a procrastinação. Quando ele fez o teste, ele descobriu que o grande problema dele era gestão de interrupções. E como ele tem uma gráfica, ele comentou, ele falou assim, parte das interrupções que acontecem é porque aconteceu algum problema numa máquina. E aí eu falei assim, mas você tem isso anotado? Quando a máquina parou e o motivo pelo que ela parou? Porque isso muda Registros, completamente. né? O que você falou anteriormente, né? E aí, quando ele foi ver, ele falou assim, poxa, às vezes uma simples limpeza no cabeçote uma vez por semana vai reduzir muito essas interrupções. Eu falei, então é a hora que você se antecipa. Aí programa, segunda-feira de manhã, limpeza do cabeçote. Pronto, solucionei. Ou às vezes você olha às vezes você coloca um olhar sobre aquilo, a interrupção é porque a máquina... Não. Aí quando você chega lá para olhar, você descobre que, na verdade, a máquina ela interrompe a cada 6 meses. Mas você que colocou muito peso naquilo. Aí você fala, nossa, quer saber? Nem vou me preocupar, daqui 6 meses, quando ela quebrar de novo, eu olho. Então, ter essa informação é muito importante. O que o Pascoal falou, eu sou muito fã. A Pixar, ela tem como processo de gestão, elas fazem os filmes, que levam um tempo, e depois que acabam os filmes, não que eles não gerenciam os problemas, mas quando acaba mesmo o filme, tipo, acabamos o projeto do filme, acho que eles ficam 3 dias discutindo sobre tudo o que aconteceu a referente ao filme. O que foi bom, o que foi ruim, o que a gente muda, o que a gente não muda, o que da próxima vez a gente vai fazer, o que não vai fazer, revisa tudo nesses 3 dias e tudo fica o registro para na próxima etapa ser melhor. Então, é uma prática da Pixar e se tornou um grande sucesso. Ao longo da história, poucas pessoas sabem, mas a Disney, os filmes da Disney passaram por um período crítico, a Pixar superou, aí depois a Disney comprou a Pixar, e aí a Pixar, enfim, né, tem tudo isso. Mas a Pixar, ela é muito boa nessa gestão. Então, isso é uma coisa muito bacana. Com base nisso, indo para a reta final do nosso encontro, quero compartilhar aqui com vocês esse teste, que é o teste dos 5 pilares da gestão do tempo. Por quê? Porque gestão do tempo, e eu fiz questão de trazer isso para vocês, envolve 5 pontos importantes. Às vezes a pessoa acha que o problema de gestão do tempo é só uma agenda. E não é só isso, não. Algumas vezes a pessoa ela tem um problema falta de objetivo. Foi o que o Pascoal falou. A gente define uma meta, aí depois a gente vai do macro, vai para o micro,
Aí a gente sabe qual é o nosso objetivo na semana e aí a gente define o que a gente vai fazer no dia. Quando eu tenho essa definição clara, fica mais fácil de tomar decisões. E muitas vezes alguém não tem uma boa gestão do tempo porque não sabe. E o óbvio não é óbvio. E essa definição pode ser desde para que meu cargo existe, por que minha função existe, o que eu faço aqui. Ué, mas você foi contratado para isso, como é que você não sabe? Às vezes a pessoa não sabe, ela faz errado, toma a decisão errada. Uma outra parte, como eu falei, é a procrastinação. 90% das pessoas, elas procrastinam, no menor grau ou no maior grau. As interrupções, que isso acontece, e aí como é que você faz a gestão dessas interrupções, para que elas não roubem o seu tempo, não te atrapalhem. A organização e priorização, e também os hábitos. O teste, ele tem lá para vocês, definição de objetivo. Então, trazer a clareza, né? É o primeiro passo para essa pessoa ser produtiva. Então, saber exatamente onde você deseja chegar. A questão dos hábitos, né, e da disciplina, que aí é muito importante, porque 40%, tá, gente, dos nossos hábitos, eles são automáticos. Então, por isso que é importante trabalhar esse hábito. O hábito de beber água, o hábito de caminhar, o hábito de fazer uma agenda, porque na hora que entra no automático, você faz, você não fica pensando, eu tenho que escovar o dente. Às vezes você já levantou, já foi no banheiro, já saiu, já escovou o dente, vira um hábito. Então, você precisa trabalhar. Tem um livro muito bom que fala sobre o poder do hábito. E tem um outro também tão bom quanto esse, que é Hábitos Atômicos. Acho que é isso. Então, são 2 livros aí que eu recomendo para vocês trabalharem. A procrastinação, amanhã eu começo, segunda-feira eu vejo, agora não, hoje não, deixa para depois e vai empurrando, vai procrastinando. E aí aquela história, o fato de ter deixado para lá não quer dizer que esse monstrinho não vai crescer. E aí é um problema porque é um sabotador perigoso. A gestão de interrupções, as pessoas elas falam com você, então toda hora é alguma informação, isso te atrapalha. Principalmente alerta de telefone, alerta de celular, WhatsApp, você para ficar olhando e se distrai, né? A famosa história, pega o celular para ver a hora, vejo um monte de coisa, menos a hora. A organização e priorização, como eu mencionei, eu falei lá do minimalismo. Eu gosto muito de um seriado que é The Home Edit, que ela fala sobre a organização de casas e ambientes, que é muito bacana, também está lá no Netflix. No Netflix, recentemente, tem a Marie Kondo. A Marie Kondo, ela tem a primeira parte o primeiro episódio dela, eu particularmente não gostei muito, achei bem chatinho, assim, meio cansativo. Mas o segundo, agora, ela pegou 3 empresas. Uma tinha plantações orgânicas, o outro tinha uma cafeteria e o outro, a pessoa, ela tinha um trabalho voluntário na igreja. Então, achei legal a maneira como ela trouxe essa questão da organização. Isso são coisas que eu gosto de assistir porque me ajuda a pensar sobre o que eu posso fazer na minha vida, como que eu posso me organizar melhor. E como eu falei, a gente perde 1 ano da nossa vida procurando coisas. Então, esses são pontos aí para vocês fazerem o teste. Deixa eu ver se está aqui. O teste, gente, ele está aqui, ó. Então, vocês vão colocar nada a ver, não muito, mais ou menos, e aí, conforme vocês colocarem o X, ele vai aparecendo o resultado. Eu vou dar um exemplo. Ele é uma planilha automatizada, né, Lê? Isso. Tá. Então, ó, deu um exemplo aqui, tá? Então, ele mostra que a minha gestão de interrupções, eu tenho um ponto de melhoria, eu estou 40%. Uma dica, não adianta só você fazer o teste e olhar o resultado. É muito importante que você olhe assim, tá ok, gente me interrompendo, sem problemas, tá ok, nada a ver, não. Quando preciso falar com alguém, eu espero juntar vários assuntos, não muito. Pô, se eu melhorar isso aqui um pouquinho, hoje aumenta bem. Não, mais ou menos não dá, vou ter que forçar um pouco mais, vai para uns 50%. Então, talvez aqui eu tenha um foco para trabalhar. Então, eu preciso melhorar isso. Como o Pascoal falou, é uma única coisa. Eu vou focar nisso
para que isso gere meu resultado. Aí, se eu chego aqui, quando chega a notificação, não, aqui eu vou melhorar também. Então, se eu melhoro aqui, ó, aqui é para cá. Então, se eu melhorar aqui, sim. Então, vamos para cá. Opa, melhorou. Então, eu vou focar aqui também e vou trabalhar sobre essas questões de notificação. Então, quando você pegar o teste, gente, pega o teste de uma maneira intencional. Por que as pessoas, às vezes, elas falam assim, Alessandra, eu preciso de um coach, de um mentor? Eu falo que 3 coisas que talvez você coloque na lista que você queira mudar na sua vida, muito provável 2 você não precisa. Você precisa de vergonha na cara. Agora, uma talvez você precise. Então, quando eu estou aqui falando para vocês do teste, é que eu sei que vocês têm total capacidade de pegar esse teste, sentar mesmo a bunda na cadeira, olhar e falar, o meu alvo vai ser esse. Meu compromisso é cuidar da minha saúde, vai influenciar na minha gestão do tempo? Muito. Por quê? Porque vai te trazer bem-estar, saúde e tal. Poxa, eu estou vendo que eu fiz lá o teste, meu problema é procrastinação, eu vou ter que fazer isso. É o meu alvo, senão a minha história não vai mudar. Senão daqui 3 meses eu vou olhar para trás e falar, eu não fiz nada com as informações que eu obtive naquele workshop de gestão do tempo. E aí? Não vai mudar? Não, você tem que sair com alguma ideia daqui que você vai colocar. Então, qual é a mudança que você vai promover na sua vida? Nosso tempo acabou, mas você vai fazer o teste e eu vou cobrar do Rafles a ação que você escolheu mudar. Eu tô falando sério, hein? Vocês vão combinar, o Rafles, ele é o mentor de vocês, então vocês vão se comprometer com ele. Ó, Rafles, eu vou fazer isso. Eu fiz o teste e eu defini. E tem que ser assim, gente. Não é você pegar o teste, que aqui não tem criança, de pegar o teste e falar, vou fazer isso aqui que é mais fácil, já que eu vou ter que dar conta, né, pro Rafles, então eu vou pegar isso aqui para me livrar logo disso. Não, você tem que olhar com franqueza, lembra que eu falei, seja forte e corajoso. Você tem que olhar aquilo e dizer assim, nossa, só de pensar que eu posso mudar isso na minha vida, cara, me dá um frio na barriga, eu tô até passando mal. Então é isso. Por quê? Porque isso, ele te instigou a você falar, ai, vou mudar esse negócio. Eu vou, sabe, assim, aquela coisa que você fala, é meu compromisso, eu vou malhar, eu vou andar, eu vou finalizar essas etapas, eu vou acabar com essas daily que só estão roubando meu tempo, eu vou mudar minha agenda aqui. Eu não posso, eu sou responsável pela minha história. Deus, ele não entregou para você, gente, esse corpo lindo, maravilhoso, perfeito, gente. Vamos falar sério? A gente nem precisa pensar, a gente acorda, ele respira, ele funciona tudo sozinho. E quando está com problema, ele fala, ó, tá com problema, você tem uma febre, você tem uma dor de barriga, não é? É perfeito isso aqui. Não tem máquina que consiga fazer isso aqui tão perfeito. Acho que o nosso desafio em tentar programar tanta coisa é porque a gente tenta fazer uma coisa. E aí eu falo assim, poxa, se eu tenho isso aqui, eu não posso... Eu falo para as minhas filhas, eu falo, Deus, quando deu as coisas para a gente, ele deu para a gente cuidar, desde o pequenininho até as coisas grandes. Eu vou dizer para você, na minha trajetória, o Rafles me conhece. Rafles, eu vou falar, eu fui fazer conta, deu muitos anos que a gente se conhece. Sério? Muito tempo, Deus do céu. Passou dos 20 e poucos anos. E aí, eu falei assim, gente, Deus entrega algumas coisas para a gente que não pode parar na gente, sabe? Ele não entrega à toa. Não tem que ficar só na gente. A gente tem que aprender, tem que aplicar e tem que multiplicar isso. Eu já vivi várias histórias na minha vida e eu vou dizer para vocês, teve um momento que eu falei assim, ai, tô cansada desse negócio aqui. Aí Deus foi lá e falou assim, não te dei isso para você guardar, eu te dei um talento, é para você entregar. Então, quando o Rafles me convidou, eu aceitei porque eu falei, Deus, eu sei que é a minha oportunidade de falar com essas pessoas e transbordar um pouco daquilo que o Senhor deu na minha vida. Então, eu quero dizer para vocês assim, muito obrigada pelo tempo de vocês, que o que a gente conversou hoje aqui impacte a vida de vocês de uma maneira significativa, tornando vocês melhores seres humanos, melhores pais, melhores maridos, melhores namorados, melhores colaboradores, líderes.
que vocês renovem o olhar de vocês, né? Não se deixem ser roubados pelo cansaço, se permitam fazer a gestão do tempo, a organização, para vocês ganharem fôlego e continuarem a trajetória. O mundo precisa de pessoas como vocês, que possam, né, influenciar outras pessoas e serem um agente de mudança. Não desistam. Vocês podem até ir um pouquinho devagar, mas não desiste, gente. Vocês não tiraram a sexta-feira de vocês aqui, esse tempo por acaso. Vocês têm um propósito. Então, assim, se empenhem nisso. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Compromisso, fazer o teste, compartilhar com o Rafles o que você vai fazer a partir desse workshop, e eu vou disponibilizar depois o link gravado dessa aula no YouTube, e também vocês têm meu contato para qualquer informação. Alessandra, tem alguma recomendação, livro, vídeo, quer saber sobre mais do meu trabalho, fiquem à vontade. E outro link que eu vou compartilhar, eu tenho hoje um curso de gestão do tempo que está totalmente gravado. Ele está lá na plataforma Hotmart. E ele está com preço que até, assim, imbatível. Está R$ 57,00 o curso completo. Então, muitas vezes, se você tem uma equipe, quer presentear alguém, é a chance de vocês entrarem lá. Inclusive, eu vou ter aulas ao vivo. Apesar das aulas gravadas, eu não me aguentei e eu vou fazer aula ao vivo. Porque eu falei, a pessoa tem aula lá, mas eu gosto disso aqui. Eu quero conversar com as pessoas, quero saber como elas estão, quero tirar dúvidas e quero realmente que elas possam romper barreiras. O meu lema de alguns vídeos que eu coloco, eu quero vá além com a Alessandra Rufino. Eu espero que vocês façam isso também na vida de vocês, tá, gente? Obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos. Boa noite a todos e um ótimo final de semana. Tá Olê, bom. dá tempo de eu compartilhar minha tela aqui, ó, contigo um Antes de você segundo? compartilhar a tela, Tá. vou dar um print da gente aqui. Todo mundo sorrisão, hein? Vamos lá. 3, 2, 1. Print na tela. Maravilha. E já que a vida é feita também, né, de rede social, vou gravar um vídeo, gente. Ó. Aprendizes aqui da gestão do tempo, gente, porque sexta-feira também é dia de treinar, né? Obrigada aí, Rafles. Muito bom. Eu que agradeço, Alê. Pode falar, pode compartilhar a tela, gente. Pode falar. Deixa eu liberar aqui para você. Tá. E até, por exemplo, o nosso compromisso firmado contigo aí de realizarmos os testes, sentarmos, conversarmos e conversarmos a respeito do resultado, né? Pode ser tema também para o nosso próximo encontro também. Tá? A gente marca um dia da semana, a gente se reúne virtualmente ou presencialmente, tomando um café, também que faz com que a gente valide tudo isso. Tá? Deixa eu ver se consigo compartilhar. Rafa, vou dar uma sacaneada. Marca uma daily junto com o Stefan, ele vai gostar. Boa, boa, verdade. Marca uma daily de manhã e de noite. Aí fica bom. Aqui, ó. Estão conseguindo ver? Vamos sim. Sim. Muito legal. Aqui. Muito legal. Ó, Ale, então aqui é para você. Tá bom? Traduzindo aqui a Aí Augusta, sim, hein? Parabéns. Irrespeitável Muito Loja bom. Simbólica, Advertência de Osasco, número 605. Muito bom. Do Oriente de Osasco. Agradece imensamente a Alessandra Rufino por ter nos iluminado com a sua sabedoria, nos brindando com a palestra dos 5 pilares da gestão do tempo, brilhantemente proferida agora no dia 2 de setembro de 2022. E nosso projeto, que humildemente se chama Grupo de Estudos dos Aprendizes Maçons, que a gente procura, apesar das nossas ferramentas, dos nossos utensílios, a gente se melhorar e melhorar a vida do próximo. Então, isso que você pôde compartilhar conosco, com certeza vai melhorar ainda mais a nossa vida a partir de agora, trazendo reflexões, ideias, e etc. Então, esse diploma, Ale, eu gostaria de entregar pessoalmente, te dar um abraço bem caloroso, um beijo enorme, mas, infelizmente, como estamos um pouquinho longe, então já compartilhei com você no seu WhatsApp. Obrigada. Ele foi feito com muito carinho, de verdade, por você
ter se redesdobrado aí a sua agenda e estar aqui conosco, tá congregando com a gente aí ideias, transformações, né? E melhorias para a gente e para o próximo. Eu Obrigado, sou muito viu, Lê? grata e eu espero que em breve, quando for, qualquer um de vocês estiverem aqui pela região, né, vierem visitar o Mickey, lembrem-se que além do Mickey tem a Alessandra também aqui. Tá bom, Manda gente? Para lembranças mim pro vai ser um Mickey, prazer tomar um saudades café. dele, viu? Oi? Manda lembranças para ele, eu tô com saudades. Fala que o Pateta mandou um abraço. Falo sim. Mas quando estiverem aqui, por favor, não deixe de avisar. Sempre que eu tenho oportunidade de tomar um café com o pessoal que vem para cá, eu falo que foi muito bom ter vindo para cá, porque é um lugar que vira e mexe, um amigo sempre está por aqui. Então, vai ser um prazer poder encontrá-los aqui quando vierem passear. Tá bom, Tá gente? bom, agradeço os participantes aí. Lê, ó, meu beijo Meu aqui do agradecimento Brasil, também né? especial aí, Raflis, né, pelo convite, pela possibilidade de conhecer você, Alessandra, por esse conteúdo Obrigado, Dolly. tão rico compartilhado. Obrigada. E vamos fazer uso, muito uso desse tesouro, desse presente que você entregou. Né? E aos bom. demais irmãos aí, meu fraterno abraço. Eu agradeço, foi uma bela sexta-feira para nós encerrarmos essa semana. Oh, Agentes de mudança, Alessandra. oh, com certeza, Afonso. Dá até palestra sobre esse termo. É necessário. Gente, muito obrigada, viu? Uma boa Obrigado, Lê. noite. Beijo. Obrigado, Beijo. boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Até Tchau, mais, tchau. meus irmãos. Um abraço. Mais, Até, tchau, abraço. tchau. Tchau. Tchau, tchau.